Esther, capítulo 4, que diz assim a palavra do Senhor. Quando soube Mardoquai tudo quanto havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamento. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Então, Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que lhe dera para servir. Ele ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o extraslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia na sua presença e suplicasse pelo seu povo. Amém? Amém. Aleluia! O título da minha palavra, da minha Bíblia, diz assim: Esther promete interceder por o povo. Aleluia! E quando eu estava meditando, o Senhor dizia assim: posicionar nos dias de hoje. Eu digo para vocês, a semana, na quinta-feira, a qual quando eu estava ministrando a palavra do Senhor, o Senhor lhe falou sobre o que ia acontecer em 2026, que ele ia mudar muitos faces. Eu não sei se vocês conhecem uma missionária chamada, ela prega sempre no Maranhão, ela é uma mulher de Deus, e ela profetizou aquilo que Deus já tinha mostrado, o que Deus falou na sexta e na quinta-feira, pelos meus lábios. Deus usou ela para falar também. Eu estava até falando com ela algo que Deus já tinha mostrado, que eu até falei aqui na igreja, que se a gente pensava que o Covid era uma doença, não, a que vai vir é pior ainda. Sabemos que de enfermidades piores vai vir, porque Deus ele está cobrando, Deus ele está cobrando do povo, porque o povo está sendo o quê? Muito rebelde, o povo está sendo idólatra. O povo está se afastando da presença do Senhor. O povo esqueceu da essência, esqueceu de renunciar, esqueceu de reverenciar a Deus. E como nós podemos observar, aleluia, aqui estava acontecendo algo crucial. Era algo, não era uma coisa passageira, era algo crucial que estava para acontecer. Ou seja, estava acontecendo. Se nós formos ver a história do início de Esther 1 até chegar no Esther 4, nós vamos presenciar algo que estava para acontecer. Se nós formos ver Esther, ela foi trocado o nome, que é o nome judio, que é Radassa, né? Ela foi, quando ela veio morar
da casa do rei, ou seja, quando ela passou a ser uma das meninas ali para o rei escolher, no harém do rei, para escolher uma princesa, para escolher uma mulher, que nós sabemos a história todinha do rei Assuero como era. Mas só que tinha um inimigo dos judeus. E aquele inimigo dos judeus, ele sempre não gostava de Mordecai. Ele odiava Mordecai só porque Mordecai, ele era judeu. E aquilo, ou seja, causava ira dentro de Amã. Então Amã foi até o rei, falou tudo para o rei foi lá, mas fez um decreto. E sabemos que quando é decreto do rei, não pode ser revogado. Só Deus que revoga decreto. Deus também cumpre decreto. E quando isso tudo aconteceu, o rei fez o decreto segundo a vontade, segundo o que Amã tinha proferido, tinha falado. O que acontece? Chega até os ouvidos de Mordecai tudo o que tinha se passado. E quando aquilo que estava acontecendo, o povo começa a entrar o quê? Em luto, em desespero. Por que eles entraram em desespero? Porque o decreto era para quê? Para matar todos os judeus. Era para devastar da face da terra. E aquilo começou a vir sobre a vida dele. Ou seja, ele começou a dizer, ou seja, para Esther saber. Então ele falou assim, ó, Deus te colocou lá no castelo para ser uma princesa, mas com um propósito. Ou seja, Deus constituiu você naquele lugar para dar um livramento para alguém. Qual foi a posição de Esther? Ao saber daquilo que estava acontecendo, Esther convocou todos os servos. Esther falou que era para todo mundo fazer o quê? Propósito de jejum, não comer. E aquilo, quando estava ali Mordecai, ou seja, se algo se entristeceu dentro de si, e ele começou a dizer o quê? Então, Esther precisa saber o que está acontecendo. Ou seja, Jesus está te dizendo assim, quando tu está desapercebido, o teu adversário está tramando algo contra a tua vida e tu está, desapercebido, e Jesus está dizendo para ti hoje, abra teus olhos, veja o que eu, Senhor, quero falar contigo. Aramantecai. Aleluia. E quando, aleluia, Mardoqueu estava ali, ele se rasgou, quando ele soube daquele, rasgou as vestes dele, a qual ele estava vestido, e ele fez o quê? Ele pegou, se vestiu de pano de saco. Ou seja, aquele pano de saco estava se dizendo reverência, humilhação, aleluia. Ou seja, quando ele saiu, começou a caminhar pela rua fora, ele estava dizendo que ele estava se humilhando, ele estava dizendo que ele não estava aceitando aquilo a qual o rei tinha decretado para o povo. Ou seja, Jesus está dizendo para mim e para você, tome uma posição de crente hoje, aleluia. Se posiciona diante de Deus, a caia ceia, e faça declaração e decai. Qual é a tua posição, mamãe ceia? O Senhor está dizendo que tem crente nesse lugar que não está tendo posição de crente. E Jesus está dizendo assim, olha, comece a ter posição. Qual foi a posição de Esther? Esther, ela foi orar, Deblai. Talvez Esther poderia debater, poderia ter a mão, falar coisa, falar isso, falar aquilo. Mas Esther fez o quê? Foi orar. Esther foi orar ao Senhor. E quando Esther estava orando ali, aí depois que ela orou, ela foi até o rei. Ela foi até o rei, Anaíaceia. E sabemos, e vamos ver a história. Quando estava a reunião, só pessoas entravam por ordem do rei. E Esther, na ousadia que Deus tinha dado a Esther, ela adentrou no reino,
Ou seja, ela entrou na casa, no rei do palácio, e foi até o rei. Aleluia. Se nós vamos observar, a Bíblia também vai nos relatar sobre Daniel. Qual foi a posição que Daniel tomou diante daquela situação? Ou seja, o rei Nabucodonosor tinha mandado muitas regalias, muitas coisas de mantimento, muitas coisas gostosas. Mas só que Daniel, mais os seus amigos, teve a posição e falou assim: ei, manda trazer legumes, verdura, frutas, porque nós não vamos comer. Ou seja, a posição dele era de não se contaminar. E o Senhor está dizendo: tem crente aqui que está se contaminando. As más conversações estão corrompendo o bom costume. E tu está dizendo que tu está sendo crente, carai. E tu está dizendo que tu está buscando a mamaiação. Mentira, hipocrisia. Então Jesus está dizendo para ti assim: tome posição hoje. Aleluia. Aleluia. E estava ali. Daniel, ele não se contaminou. A posição dele. Aleluia. Também temos os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ananias, Azarias e Misael. Eles não se prostraram diante daquela estátua. Mas sabe o que Jesus está dizendo? Tem crente no meio de qualquer situação, se prostra, se dobra. Ou seja, prefere as portas largas. Esquece de buscar a face do Senhor. Ou seja, aleluia. Se Deus não resolver, eu vou do outro lado que lá vai resolver. Mas enganou-se a Maia Cheia, que não resolve coisa nenhuma, é balela. Que quem resolve é Deus. Se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele falou que vai cumprir, vai cumprir. Por isso que Ele diria eu, faria alguma coisa e não cumpriria. Ele está dizendo para mim e para você. Se algo Ele dizer para mim e para você, será que não vai acontecer? Aleluia. Glória a Deus. Nós também temos sobre a história de José. Glória a Deus. José, ele também fez o quê? Se posicionou. Sabe qual foi a posição que José teve? Obedecer. E a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E José fez isso. José lhe obedeceu. Quando ele se deparou com a situação da mulher de Potifar, que dizia que ele tinha sido, ou seja, se coabitado com ela. Mentira. Aleluia. Sabe o que Jesus está dizendo? Cuidado. Pode dizer que tu coabitou com alguém, mas tu não coabitou. Você pode dizer, você pode até pensar. Tu acha que eu não sei o teu pensamento? Mas eu sirvo um Deus que joga por terra todo pensamento maldoso. Rabante que minaya cheia. Ramanaya shorika bancho kumantu naya sei. Labanaya sei. Rakamantu naya suriande que minaya sei. Obedecer. José preferiu obedecer, passar por todas aquelas afrontas, passar por todas as decepções. Mas em nenhum momento ele negou Jesus. Assim foi Esther. Esther e Mordecai, em nenhum momento eles voltaram para trás, em nenhum momento eles se afastou de Jesus. Eles fizeram o quê? Foi buscar. E Jesus está dizendo para você, a posição sua hoje é buscar o Senhor. Não é tu olhar o vento. Está vindo o vento. Está vindo isso. Se a gente for olhar todo o vento que vier, você não vive. Você vai viver só de vento. Eu estava conversando com uma amiga hoje, uma amiga missionária. E eu falei para ela assim, olha,
nós passamos lutas a todo momento. Tem lutas que nós vivenciamos ela constantemente, porque a gente não vencemos. A luta do dia a dia ainda é fácil, conseguimos vencer. Mas a luta interna é a pior, que nós não conseguimos vencer. E por não conseguir vencer, constantemente essa luta vem sobre as nossas vidas. Sabe o que Jesus assim, se posicione hoje. A luta está vindo, não está, mas começa a botar o pé firme no chão e se posicionar hoje. Aleluia! Dizer assim, olha, até hoje tu conseguiu me vencer. Mas a partir de hoje tu não vai mais, porque tu não tem poder. Essa é a posição hoje. Ou seja, Esther falou assim, olha, sabe qual é a minha posição? Chame e convoque todo o reino, convoque todo mundo para a gente orar. Hoje nós vamos orar, hoje nós vamos interceder. Hoje nós vamos fazer algo diferente. E digo para você, Jesus está cobrando um ciclo de oração desta casa. Jesus, ele dizia assim, eu cobrando um ciclo de oração que eu quero de volta. Dizia assim, eu requerendo de volta um ciclo de oração sobre esse recinto. Porque o Senhor tem dado vários livramentos nesta rua. Porque ainda tem reserva de muitos que orou no ciclo de oração quando estava aqui. E Ele está dizendo, volta novamente. Revê o que aconteceu e volta novamente no ciclo de oração. E quando ela estava ali, ela estava orando. No primeiro momento, Esther se entristeceu o coração, assim como Mordecai se entristeceu. Mas Jesus está dizendo para mim, para você, não entristeça o seu coração, não. Só se fortaleça. Só fique firme. Só avance. Aleluia. E se nós formos observar, aleluia, quando Mordecai começou a dizer, começou a falar, ele falou assim, olha Esther, está ali, você está na casa do rei, pois era para tu ter morrido, Esther, junto com nós que estamos aqui fora, era para tu estar passando isso que nós estamos passando, Esther, mas só que Deus falou assim, não, mas só que Deus te chamou de algo diferente. O Senhor está dizendo assim, era para ter morrido, mas sabe por que não morreu? Porque eu tenho propósito. Eu chamei, aleluia. Eu digo para vocês, eu tenho meu irmão. Meu irmão, eu já contei, meu irmão, ele recebeu as facadas. Mas só que Jesus, ele tem um propósito. E quando ele recebeu a facada, eu estava aqui, eu lembro como hoje. Estava arrumando a igreja. Estava a Andressa aqui soprando as bexigas. Gilson estava aqui no lugar orando e eu estava ali. E Deus dizia assim, desça hoje. Ore pela tua família. Eu falei, Jesus, por quê? Ele falou assim, ore agora. E aí eu comecei a orar, e Jesus dizia assim, ore por todos os teus irmãos. E eu comecei a clamar, comecei a interceder. Cheguei em casa, falei com minha filha, mãe, eu não sei o que aconteceu, só sei que Deus dizia que era para orar pelos meus irmãos. Ela falou, amém, mamãe. Quando foi 4 horas da manhã, um telefone toca para falar o que tinha acontecido com meu irmão. Mas para onde... Está teimosinho ainda, está encapetadinho ainda, mas só que está de pé. Está vivo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quem fez isso foi flor? Não, quem fez isso foi Deus. Assim o Senhor está dizendo para mim e para você. Ore para eu livrar, aleluia. Ore para eu salvar, aleluia. Ore porque eu quero adentrar, mudar toda a situação. Porque a Esther fez isso, ela foi o quê? Orar, porque ela acreditava que Deus poderia mudar toda aquela situação. Aleluia. Agora tu fica querendo nas mãos, então fica querendo nas mãos, que vai vir nas mãos. Tu que não vai orar não, tu não que se posiciona não, aleluia, glória a Deus. Mas só que Esther,
além de se posicionar, como a Bíblia nos garante, que ela se posicionou, mas só que ela acreditava, ela tinha o quê? A posição dela, ela tinha o quê? Fé. E fé é firme fundamento das coisas que não vê, mas espera. Então Estela falou que assim, eu vou ter o quê? Eu vou ter fé, vou acreditar, vou esperar que algo irá acontecer. Ou seja, Estela teve o quê? Se posicionou e ela teve um compromisso para com Deus. E Jesus está dizendo assim: se posicione e tenha compromisso para comigo, para que eu possa adentrar e fazer algo novo. Aleluia. Glória a Deus. E quando Esther tomou essa decisão de se posicionar, de ter um compromisso com Deus, ela começou a dizer assim, independente dos valores, quais eram os valores, ela era o quê? Uma rainha. Sabia que Esther tinha o quê? Tinha status, ela era o quê? Era rainha. Mas só que ela se posicionou porque ela acreditava no Deus a qual ela servia. Aleluia. Ou seja, Esther, ela quando começou a orar ali, Deus começou a direcioná-la. Para nós observarmos, quando Daniel estava ali orando, que Daniel orou 21 dias, com a janela aberta em direção ao Oriente. Daniel estava lá orando, e o povo começou o quê? A observar Daniel, para ver o que Daniel estava fazendo. Mas só que quando Daniel estava ali, ele estava com foco, direção, posição, compromisso para com Deus. Ou seja, ele se reservou aquele momento para ouvir a voz de Deus. Eu ainda falei com a minha filha, falei com ela, falei com minha amiga missionária. Eu sei que o meu Deus está me chamando às madrugadas novamente. Porque o meu Deus, ele quer me revelar algo bem oculto, bem sinistro. E eu disse assim, meu Deus, eis-me aqui. E eu digo para vocês, quando Deus falou assim, de ontem para cá a luta começou. Mas eu disse assim, Deus, eu sirvo a ti. E eu não temo nem essa, eu creio no Senhor, creio que o Senhor vai revelar o mais oculto, pode ser de quem for, porque eu escolhi foi um Deus, e eu falei, Senhor, eis-me aqui, faça segundo a tua vontade. Isso é o quê? Posição. Isso é o quê? Compromisso para com Deus. Ou seja, Deus quer esse compromisso comigo e contigo. Não é só com Flor que Deus quer esse compromisso, não, Deus também quer com vocês. Deus quer que você tenha o quê? Ou seja, um compromisso amplo para Ele, se disponibilizar para Ele. Assim foi aqueles homens dentro da palavra do Senhor. Eles se posicionaram. Esther se posicionou? Sim. Ou seja, aleluia. Mardoqueu se posicionou? Sim. Davi se posicionou. Você sabia que Davi, ele teve posição? Se posicionou? Nós vamos observar, no Salmo 51, quando o profeta veio e exortou Davi, a Bíblia nos garante que ele começou a falar e exortar Davi. Davi tomou uma posição. E qual foi a posição de Davi? Ele reconheceu o erro dele e falou assim, a partir de hoje não irei mais pecar. Foi a posição que ele tomou. Mas ele tomou essa posição aonde? Orando. Aleluia. Amanchurai de casa. Quando Jesus estava no Getsemane orando, Deus mandou ele ir para lá orar, porque Deus queria revelar para ele, queria mostrar para ele. Porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele foi para lá porque Deus ia revelar algo para ele, como Deus falou para ele.
E ele começou a falar, começou a direcionar, começou a dizer tudo o que iria acontecer. Então, assim, Jesus, ele quer fazer comigo e contigo, ele quer te mostrar a tua trajetória. Ele quer mostrar para você tudo passo a passo, do começo, do meio e do final. Tudo que irá acontecer sobre a tua vida. Mas para isso acontecer tem que ter o quê? Posição. Se posicionar. Porque Jesus nesta noite está confrontando eu e você para tomar o quê? Posição. Ter uma atitude plena. Aleluias. Glória dada ao nome do Senhor Jesus. Oh, aleluias. E quando Esther estava ali, ela começou a dizer assim, eu tenho que servir a Deus. Independente de dinheiro, independente de status, eu tenho que servir a Deus. E ela começou a dizer assim, eu tenho um compromisso. Ou seja, ela tinha um foco que era Cristo. Ou seja, ela dizia assim, o meu compromisso total era com teu reino tem, mas só que o meu compromisso total era com Deus. Eu não poderia ficar de qualquer maneira. Então, Estela começou a se posicionar. Ou seja, ela começou a buscar. O Senhor está dizendo para mim e para você hoje, sabe qual é a tua posição? Busque. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para no tempo oportuno Ele vos exaltará. Ele está falando assim, humilhação, se humilhe filha, se humilhe filho, que eu quero honrar, eu quero fazer, eu quero agir, mas a posição hoje sua é descer na olaria, porque eu quero te mostrar o que eu irei fazer, aleluia. Glória a Deus. O meu neto fala assim, vó, bora assistir não sei o quê, um desenho lá que passa lá, que eu nem sei os nomes dos desenhos, acho que Samuel deve saber, né? Tem uns desenhos que passam aí ele fala assim, vó, a senhora não gosta de ficar muito assim, eu me adapto conforme o ambiente que eu esteja, que eu aprendi com meu pai sobre isso. Mas só que ele começou, eu queria saber por que eu não ficava assim, assistindo muitas coisas. Eu falei para ele, sabe por quê? Eu tenho facilidade de pegar guerra no reino. Eu tenho uma facilidade plena, rápido. Se eu pegar guerra para dormir, eu pego batalha. Pessoa sofre insônia, eu pego batalha. Como se eu estivesse brigando com o demônio, lutando ali com demônios. Mas só que isso aqui é uma posição. É algo que eu escolhi. E Jesus está dizendo para alguém assim, o teu foco tem que ser Cristo. O teu foco tem que ser... Não estou falando contigo não, viu? Viu? O teu foco tem que ser Cristo. O teu foco tem que ser isso está turbando a tua mente. Aleluia. Jesus disse que está turbando mente de crente. Eu não sei quem é a pessoa, mas Jesus diz assim, ó, isso que tu está turbando a tua mente, mas quando tu tomar a posição meia cheia e começar a descer, eu vou abrir o céu e te mostrarei tudo. Aleluia. Aleluia, Senhor. Meu neto, ele fala assim, ó, minha avó começou a orar. Eu falei, ainda não, estou orando um pouco, mas também deixa quando eu começar a orar. Aí ele fala assim, minha avó, o que aconteceu no Rio, Deus mostrou? Já tinha mostrado. A chuveirada que aconteceu aqui em Salvador, Deus já tinha mostrado? Deus já tinha mostrado. Deus já tinha falado que havia tempestade, porque Deus está irado com a terra, com o Brasil. E vocês acham que isso que aconteceu no Rio foi só ali, parou por ali? Não, grandes, ainda tem vindo mais coisa. Mas Deus está falando o que para mim e você? Posicionar como crente, posicionar como servo. E essa posição é para quê? Orar e buscar cada vez mais a face de Deus. Não olhar as portas largas, não olhar a vida alheia, mas buscar o Senhor, que tu verás grandes coisas Ele vai fazer. Ele quer fazer grandes coisas no Recife. Mas para Ele fazer essas grandes coisas,
A depender de mim e de você. Aleluia. E quando ela estava ali, ela começou a ver. Você vê que Esther, quando ela estava ali orando, fazendo a Esther, ela começou a dizer assim: eu preciso ser obediente. Eu preciso olhar, eu preciso ter foco, eu preciso o quê? Ver o que era Esther. Começou a colocar o quê? A posição dela, não só naquilo do sofrimento do povo, ela começou a colocar o foco dela em Cristo, porque se ela começasse, continuasse orando, ela sabia que Cristo ia adentrar e ia mudar toda a situação. E Deus está dizendo que eu quero mudar a situação de crente. Jesus quer mudar alguém aqui nessa noite. Mas a mudança que Jesus quer fazer é uma mudança espiritual. Ele diz que tu de praia chorando como a naia séria. Chega de viver na mediocridade espiritual. Ele quer mudar a tua situação espiritual. Ele quer avançar. Ele quer avanço. Não é desodorante, não. É avanço mesmo, avançar. É você avançar. Aleluia. Porque quando Esther soube daqui, então disse Esther, que respondesse a Mordecai: vai, junta todos os judeus, porque tinha visto que ia acontecer algo com eles. Ele viu que verdadeiramente tinha algo para vir, então eles começaram, se você for observar, ele falou para Esther: olha, não tenha medo não. Não tenha medo não. Então ela fez o que? Então eu vou orar e vou até o rei. Eu vou orar e vou até o rei. Então eu tenho o quê? Orar. Aí até diante do Pai. Quando a gente ora, a gente vai até Jesus. Antes, se nós formos observar, tinha Moisés, que era, ou seja, que nós tínhamos acesso, mas hoje não. Hoje é eu e você, nós temos livre acesso. Ir até o Pai. E você disse: eu não tenho. Tem sim. Jesus está atento a tudo e a todos. A todo momento Ele está atento sobre a minha vida e sobre a tua vida. E por que você fica displicente? E por que você fica lá? Jesus, Ele está querendo um posicionamento em mim de você. Mas para essa posição acontecer, você tem que reconhecer o que você necessita. Ou seja, você tem que reconhecer para Jesus adentrar e mudar a situação da tua vida, porque do jeito que está não pode ficar. É necessário uma mudança, ou seja, uma posição mais plena e rara, porque na posição a qual tu se encontra, aleluia, na maioria das vezes parado. E Jesus está querendo que você, soldado, ele não fica parado. Soldado, ele, avança. E Jesus disse que tem muito soldado parado. E tem muito soldado querendo parar. E Jesus está dizendo: não é hora de parar não, filho. Não é hora de parar não, filha. Aleluia. Glória a Deus. E quando estava ali, ou seja, aleluia, se nós formos observar, o rei Josafá também, ele teve medo. Você sabia que Josafá teve medo? Lá em 2 Crônicas 20, fala que começou os irmãos, que você pode observar, que quem estava vindo contra Josafá não era de longe, não, era de perto. Mas só que Josafá, ele com medo, ele fez o quê? Foi a posição dele, orar. Mas só que quando Josafá ele foi orar, ele sabia que Deus poderia mudar aquela situação. Aleluia. Ele sabia que só ele orar, ele ia buscar Deus, ele sabia que a vitória ia vir. Então, quando Esther foi orar, ela fez o quê? Ela sabia que por meio da oração, a vitória iria chegar. Ou seja, Deus iria dar livramento a todos os judeus. Aleluia. Outra pessoa também, se você for observar, que teve posição, sabia que foi Zaqueu? Zaqueu teve posição. Zaqueu, ele era quê? Um publicano. Ele cobrava muitos e muitos o quê? Impostos.
Ou seja, Zaqueu tomou posição e disse, eu não vou errar mais. Quando o Senhor viu Zaqueu em cima daquela figueira braba ali, o Senhor falou, Zaqueu, desce depressa, convida a esposar na tua casa. Ou seja, a salvação chegou. E quando chegou, ele falou, pronto, houve o quê? Mudança. A posição a qual Zaqueu teve. Pronto, a partir de hoje, a minha posição é essa. Mesmo ele subindo naquela figueira, ele sabia a atitude de Zaqueu, né? Aquele Zaqueu era pequenininho. Ele era bem pequenininho e aquela multidão via com Jesus. Já pensou? Então ele falou, ok, então eu vou subir aqui, que eu sei que ele vai viver do alto, né? A posição que ele teve. Aleluia! Ou seja, devemos nos posicionar, ter compromisso diante do Senhor, ter uma intimidade plena com o Pai, porque Esther fez isso. Esther, ela teve uma atitude, ela teve algo pleno com Deus, para Deus fazer algo a qual ele precisava fazer. Ou seja, Esther, por ela ter ido orar, ela estava vivenciando o chamado dela. Qual era o chamado de Esther? Além de ser rainha, ela era intercessora. Coloca aí o seu chamado, de Elaine Martins. Viver o seu chamado. Será que nós estamos vivendo? Eu digo para vocês, tem vezes que eu não tenho vontade de viver o meu chamado, não, porque é doloroso. Mas só que Jesus, ele que me chamou. Independente de qualquer coisa, foi ele que me chamou. Aleluia. Glória a Deus. Viver o seu chamado. Ai, achorande comanaia suide plade carrachoranas. Aleluia. Viver o seu chamado. É árduo. E um dia se olhar por trás parece opção. Dizia que é para tirar das mãos o compromisso de um chamado. É um compromisso, é posição. Tem dias que se esconder parece solução. A dor machuca a alma, tira a visão. A dor faz assim, sabia? É assim. Só falar de fé quem já passou. Só falar de fé quem já precisou. Acreditar naquilo que não via. Acreditar. Às vezes é subir, não dá pra ministrar, com vontade de chorar. Aleluia! Ouvindo, Pensando em se esconder. sorrindo, tentando abraçar, pra alguém com Deus permanecer. Jesus disse, viva o teu chamado, meu levita. Viva o teu chamado. Porque grandes louvores eu, Senhor, te darei. Alababaia. O Senhor diz que nem em poucas forças tu não tem negado. Por isso que ele disse, ó, você não vive por dinheiro nem por fama, mas sim por Jesus. E ele disse, viva, meu filho, cada vez mais o teu chamado. Porque grandes coisas eu, o Senhor, irei fazer sobre a tua vida. Muitos, na maioria das vezes, não te dão nada. Mas Jesus disse, tu tem um chamado especial. Prossiga, avance. Não desista do teu chamado. Deus vai dar grandes testemunhos para crente neste lugar. Diz assim, grande será o testemunho. Grandes almas de pessoas dessa rua, que para o inimigo, para o povo, não tem valor.
Mas Jesus disse: viva o teu chamado na intercessão. Que muitos, aqueles que tu tem colocado nas mãos do Senhor, ele diz assim: eu tenho dado grande livramento. Grandes homens nesta rua. O Senhor disse que por meio da tua oração eu tenho dado livramento. O chamado não é para se promover, mas sim para viver. Então prossiga. Avance. Hoje põe em prática o teu chamado. Posicione. A posição é o teu chamado. Teu chamado. Prossiga. Porque como Esther orou, Esther intercedeu, Deus deu grande livramento à família, aos judeus. Grande foi a vitória que Deus deu ao povo judeu. Assim grande é a vitória que o Senhor vai dar para mim e para você. Amém? E assim agradecendo a oportunidade.